o filo quinidária simplesmente para fixar de que o título ou nome deste filo, no caso, o título agora da nossa aula, né? Mas o nome de todos os filos dos animais sempre tem, né, uma característica da anatomia externa. Então, eu estava dizendo que os quinidários, eles apresentam, né, uma característica chamada quinida. Mas essa quinida vem desse termo grego chamada quinidos, que é uma substância urticante. Essa substância urticante produz queimadura. Na verdade, ele tem alcaloides, quimicamente. E ela é secretada por células que somente esse filo apresenta. Essas células são chamadas de quinidoblasto ou quinidócito. Como volto a salientar, são secretoras. E elas servem de defesa para o animal, defesa e também para capturar suas presas. Ou seja, já estou me adiantando, se capturar suas presas, eles têm hábito alimentar predador. Outra característica dos quinidários, e ali diferenciando com os porífera, eles apresentam dois folhetos embrionários, ou seja, esses animais já têm tecidos verdadeiros. Nós falamos que os porífera não apresentam células estruturando tecidos, né? Eles têm células que são interdependentes. Então, se são diblásticos, apresentam dois folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários são a endodermis e a ectodermis. A simetria desses animais é radial. Nós falamos que porífera podem ser assimétricos ou ser radiais. Esses são radiais. Então, são também conhecidos assim como radiata. Outra novidade. Esses animais, a diferença dos porífera, eles apresentam boca. A boca, mas eles não apresentam ânus. Portanto, tem um único orifício de entrada de alimento e também de saída dos produtos da digestão, da excreção, né? São eliminados pela própria boca. A boca, ela está rodeada por tentáculos. O que é isso? Tentáculos. Tentáculos são projeções epidérmicas. São projeções epidérmicas onde se concentram essas células chamadas quinidócitos ou quinidoblastos. Estas células, portanto, secretoras. E, além de ter essa boca rodeada por tentáculos, eles apresentam também uma cavidade gastrovascular. Portanto, é uma novidade, né, em relação aos porífera. Nós falamos que os porífera apresentam uma cavidade interna chamada atrioespongiocele, que é de passagem de alimento, passagem de gametas, passagem de água ou de oxigênio. Mas nesse caso, esses animais já apresentam uma cavidade gastro, que significa digestão, e vascular, circulação. Portanto, nessa cavidade já vai acontecer a digestão externa nesse animal e também vai circular os nutrientes, né, nesta cavidade gastrovascular. Já disse também que não possuem ânus, portanto, tudo aquilo que é produto da digestão, excreção, enfim, é eliminado pela própria boca. Os tecidos são bem definidos, né? E assim também tem alguma organização de sistemas, né? Por exemplo, o sistema excretor, ele já tem gônadas. Gônadas não são apresentadas no filo porífera. Eu disse que nos porífera eles apresentam células sexuais, né? Que, por sinal, elas resultam do que? Das modificações das células tronco. Células tronco se modificam para diversos tipos de células, se modificam para células sexuais.
esses animais se apresentam gônadas. Gônadas seriam células glandulares porque produzem células sexuais. Bom, quanto a esses tecidos, como estão formados os tecidos? Como já disse, esses animais têm ectodermis, nesse folheto embrionário, que vai dar lugar à epidermis. E a endodermis vai dar lugar à gastrodermis. Portanto, eles têm dois tecidos bem estruturados. Só que é bem interessante porque eles têm uma série de células, né, em cada um desses tecidos que visam, né, até mesmo a digestão ou então a reação desses animais a diversos estímulos, né? Ali, eles apresentam no epitélio células musculares. Por exemplo, eu disse há pouco tempo que eles têm em torno da boca tentáculos. Esses tentáculos são o quê? Projeções da epidermis. E ali há abundantes células epitélio musculares que contraem e relaxam. Então, um movimento de contração e de relaxamento. E esses movimentos são rápidos mesmo. Apresentam ainda fibras musculares. Isso facilita a captura, com certeza, ou a defesa desse animal. As células glandulares digestivas, elas fazem parte da gastroderme. Estas células glandulares digestivas, elas secretam enzimas. Enzimas são proteínas, quimicamente. E as enzimas são aquelas que atuam como catalisadores das reações bioquímicas. Portanto, elas secretam enzimas na cavidade gastrovascular, onde vai acontecer a digestão externa. As células musculares nutritivas, elas também acontecem na gastroderme. É interessante que essas células musculares nutritivas são do tipo ameboides, ou seja, apresentam pseudópodes, ou então do tipo dos ciliados com cílios, de maneira que eles se nutrem ou fagocitando aquele alimento que está predigerido na cavidade gastrovascular para completar a digestão no vacúolo digestivo, ou seja, a digestão é também intracelular. Como eu disse, existem células que têm pseudópodes, mas também tem outras que têm aliás, células com cílios, né? Ciliadas, do tipo dos ciliados, dos protozoários ciliados. E eles engolfam o alimento, né? Até levar até o vacuolinho digestivo, onde vai acontecer a digestão intracelular. As células sensoriais são células de percepção de estímulos. Isto depende da classe de quinidário. Existem células simples sensoriais, como, por exemplo, olhos simples, chamados de ocelos, ou então olhos mais complexos, conforme a gente observa numa classe chamada cubossoa. Esses olhos, eles podem até mesmo apresentar é, até retina, né? Então, são bem mais complexos do que um simples olho ocelo, né? De percepção de estímulos. Mas é interessante que além disso, entre a epiderme e a gastrodermis, eles também vão apresentar uma camada de uma substância orgânica chamada colágeno, e é conhecida como a mesogleia. Entre essas camadas e a epiderme se encontram células intersticiais. Estas células intersticiais são as células tronco ou totipotentes.
Estas, portanto, são aquelas que se transformam em qualquer célula que o animal precise. As células nervosas, estes animais são os primeiros nessa escala zoológica, né, em apresentar células nervosas. Então, se elas têm células sensoriais que percebem estímulos, eles já têm redes que se comunicam com células nervosas que são difusas, ou seja, não estabelecem tecidos nervosos ainda, mas elas estão espalhadas tanto na mesogleia, dependendo da classe, né? Ou então no final, entre a divisa da epidermis e a mesogleia. Para quê? Para que essas células nervosas, né, respondam a estes estímulos através das células epiteliomusculares. As respostas possam ser evidenciadas a estes estímulos. A presença de estatocitos. Estatocitos são estruturas sensoriais. Estatocitos servem para que o animal mantenha o equilíbrio no corpo d'água. O equilíbrio, portanto, seria o quê? O animal aquático precisa se manter em equilíbrio em função do corpo d'água, senão ele vai afundar. Ele precisa de ter estruturas, como este caso, os estatocistos. Outros grupos, até mesmo da classe Cubozoa, eles podem apresentar roupálio. E o que é roupálio? Roupálio, ele, na verdade, agrupa células nervosas, perdão, sensoriais, e ali seriam esses ocelos e também os estatocitos. Portanto, é uma região do cubozoa, que da classe cubozoa, que é o quinidário, que concentra células sensoriais, e essa concentração, essa região, é conhecida como roupálio. Quanto ao hábito alimentar, já me adiantei um pouquinho, falei, portanto, que são predadores, portanto, são carnívoros. Já disse que a digestão extracelular ocorre na cavidade gastrovascular e a intracelular no vasculíneo digestivo. Quanto ao modo de vida, temos duas formas de vida dependendo da classe deste filo. Por exemplo, temos formas solitárias e de modo de vida livre, ou seja, eles conseguem se deslocar, se locomovem, não apenas se movimentam, senão se deslocam ou se locomovem de um lugar para outro. Ou então coloniais, e quando são coloniais, são sésseos. Um exemplo de solitário é a hidra. A hidra, ela não habita fixa um substrato. Ela se locomove, ela utiliza para isso seus tentáculos, e ele faz, por exemplo, medipalpos, ou ele faz cambalhota, e assim ele consegue se deslocar de um lugar para outro. Já os coloniais, que são sésseos, como o caso dos corais, né? Eles têm um modo de vida semelhante aos dos poríferos, né? Na forma adulta, como a gente já explicou. Ou algumas colônias são flutuantes, então elas flutuam, né? Nos corpos d'água. Formas também de vida livre são as formas imaturas, que são chamadas de larvas. As larvas dos quinidários, né, já adiantando, né, um pouquinho, que tem desenvolvimento, então, indireto, né, eles têm cílios, parecidos os cílios com os das parenquímelas dos porífera. As larvas dos quinidários são chamadas de plânulas. Bom, então, já disse que as colônias são os corais, ou então essas flutuantes, como o caso da caravela portuguesa, que muito provavelmente vocês já conhecem. O habitat. Habita em água doce e água salgada. Muito poucos representantes habitam água doce. A maioria deles são de água marinha mesmo. Temos também aqui
a morfologia desses quinidários. Nesses slides, estão vendo que são duas formas morfológicas. Existem quinidários que, no seu ciclo de vida, se encontram essas duas formas morfológicas. Essa que está do lado esquerdo, a forma de pólipo, e essa que está no lado direito, a forma de medusa. Essa forma de pólipo, ela é cilíndrica, né, conforme vocês estão observando, né, de simetria radial, com certeza, e ela tem, vocês observam aqui, a base, né, externamente a epiderme, esses folhetos embrionários que eu já disse, né, a ectodermis origina a epiderme, e entre essa epidermis e a gastrodermis está a mesogleia. A mesogleia, gastrodermis, a cavidade gastrovascular, a boca, em torno da boca estão os tentáculos. Então, pólipo tem forma cilíndrica. Os pólipos, como eu já disse, dependendo da classe, eles podem ser livre-natantes ou então serem fixos ao substrato e virarem a ser coloniais. E essa outra forma de medusa, que tem forma de sino, a forma desse sino, né, de umbrella, de guarda-chuva, enfim, né, ela vai ser diferente em função às classes. Então, a classificação vai ter alguns critérios e a forma, até mesmo do sino e outras estruturas, serão determinantes. Ali vocês observam, no caso, na região ventral, né, seria se a gente tiver que estar pensando em uma simetria bilateral, mas nesse caso é uma simetria radial. Então, por isso é que nós podemos identificar numa simetria radial dois planos. A região oral, onde está a boca, e a contrária é a região aboral. Região aboral, né? Contrária à boca, que é a região oral. Da mesma forma, aqui no pólipo, a região oral, onde temos, né, em torno dela, os tentáculos, e, ao contrário, seria a região aboral. Ok? Agora, nesses slides, é para estar salientando para vocês o tipo de célula típica dos quinidários. E como já disse, essa célula tem o nome de quinidoblasto ou quinidócito. É interessante porque ela é bem exclusiva. Até a estrutura dela, vocês observam que como ela é uma célula secretória, né? Ela é secretória e, portanto, ela tem internamente um filamento que é urticante, que ela secreta essa substância, né? Todo esse aparelhinho ali dentro é chamado de nematocisto. Nematocisto, acabei não colocando aqui no slide, mas vocês fixem. Nematocisto, portanto, ele vai eliminar essa quinida, né? Secretando essa quinida, eliminar à presa ou então ao predador, né? Quando o animal está se defendendo. Esta célula, ela tem uma espécie de um gatilho, né? Que ele vai disparar quando esse nematocisto é disparado através desse orifício chamado opérculo. Assim funciona toda vez que esse animal vai entrar em contato, então, com o predador ou com a presa, né? Motivo de sua defesa ou captura. Nessa ilustração também, a gente pode observar esse detalhe aqui. Então, lembrando aqui que está bem mais clara até a epidermis, a mesogleia, dependendo do quinidário, ele pode ter abundante mesogleia, como o caso das formas de medusa, que tem abundante mesogleia, e depende também da classe. Ela tem classes como o caso os sifozoários, ou sifozoa, tem abundante mesogleia. Essa cavidade gastrovascular, estão observando a boca, os tentáculos com abundante quinidócitos, né, ou quinidoblastos,
né? Ali também, essa outra ilustração do lado direito, está mostrando ali a célula e o nematocisto, aqui sim vocês podem fixar o nome, nematocisto, que seria a carguinha, né, onde tem a quinida, e que ela vai ser disparada através desse gatilho, que, né, que tem a célula que é típica dos quinidários. Bom, esta aqui, esta ilustração está em inglês, mas não tem problema, é somente para estar fixando aqui algumas células, né, fibras musculares, que eu havia falado para vocês, né, tem aqui essa região aqui da epidermis, as células epiteliomusculares, a epidermis aqui, nesse caso epitélio muscular, ligadas bastante bem aos tentáculos, por exemplo. Ali estão os quinidócitos, estão observando ali, quinidócitos. As células sensoriais, como falei para vocês, elas estão espalhadas. As células intersticiais, entre as células epidérmicas e a mesogleia, que está delimitando a epidermis, a mesogleia e logo a gastrodermis, né? Então, as células nervosas que estão espalhadinhas, essa redinha que vocês estão observando, é a ligação de células sensoriais com células nervosas, para estar respondendo a estímulos através das células musculares. Na gastrodermis, nós observamos as células glandulares mesmo, aquelas que eu disse para vocês, aquelas que secretam, né? Secretam enzimas e que elas caem nessa cavidade gastrovascular. As células nutritivo-musculares, estão observando elas com cílios, né? Outras não têm cílios, mas têm pseudópodes e elas, então, agem nessa captura, nesse engolfamento ou nessa fagocitose da matéria orgânica que está predigerida na cavidade gastrovascular ou gastrodermis, né? Eliminada, não, secretada pela gastroderme e, portanto, garantindo assim a digestão intracelular. Bom, células nervosas difusas, eu disse, né, que na mesogleia, então, se formam essas redes de neurônios, conforme vocês viram nessa ilustração, né? Mas, com certeza, não há ainda um cérebro, né? Nem um protocérebro, apenas células nervosas difusas, né? Isso, apesar de serem simples, né, não tenham esse mecanismo, não há sinapses ainda, como acontece num protocérebro, inclusive, é importante porque é a primeira inovação que a gente estuda neste reino animalia. Quanto à gastroderme, novamente salientando, isso para vocês não esquecerem, porque eu já falei nas ilustrações, mas estou batendo a tecla para vocês entenderem essas características que diferenciam mesmo em complexidade ao filo porífera. E ali salientando células da cavidade gastrovascular, células glandulares, células epitelio-digestivas, né? E a circulação de nutrientes, ela vai acontecer célula a célula, através desse mecanismo físico de difusão, ou seja, de maior concentração a menor concentração. Quanto à reprodução, a reprodução assexuada, ali vemos que o brotamento é uma das reproduções assexuadas típicas também dos quinidários, assim como também a gente falou dos porífera, né? Então, surge um broto por mitose na parede do corpo do animal, e ele se desprende e você fixando um substrato, ele vai crescendo, se desenvolvendo, e dependendo de seu modo de vida, ele pode se deslocar ou então ter um modo de vida séssil. Esse caso é a hidra, como eu já disse para vocês, ela se locomove, ela não é séssil. Ainda falando de reprodução assexuada, eles também podem fazer fissão.
fissão transversal ou fissão longitudinal, como é o caso da classe Anthozoa, os antossoários, onde está a anêmona do mar. A fissão transversal, a gente pode encontrar numa classe chamada Sifossoa. Os sifossoários, eles apresentam estrobilização ou estrobilação, tanto faz. Estrobilação. É fissão transversal. Então, em lugar de acontecer uma bipartição longitudinal, que ela acaba acontecendo uma fissão, né, em gominhos, né, em células que cada gominho vai dando lugar, por mitoses, às células filhas. Ainda, uma forma de regeneração, que também é conhecido como laceração podal. E isto acontece, como já disse, nos antossoários e, dentre os antossoários, anêmona do mar. Portanto, lacerar é quando perde-se pedaços da região da base do corpo do pólipo de uma anêmona, ela se regenera, dando lugar a um novo ser. A fissão longitudinal, isso também vai acontecer, no caso, em antossoários, sempre por simplesmente mitoses, portanto, não tem variabilidade genética. Agora, quanto à reprodução sexuada, esses animais também apresentam ambas reproduções, né? Então, tanto a sexuada como a assexuada. E nessa sexuada, eles podem apresentar as duas formas que eu falei para vocês no seu ciclo de vida. Ou seja, eles podem apresentar pólipos e medusas, alternando suas gerações, uma geração de pólipos e outra geração de medusas. Nesse caso que vocês estão observando nesse slide, esses animais não apresentam alternância de gerações. E a gente conhece isso como um ciclo de vida sem metagênesis. Então, o que é metagênesis? Metagênesis é a alternância de gerações. O animal apresenta no seu ciclo de vida tanto formas de pólipo como formas de medusa. Ali, esse é o exemplo da hidra. E a gente observa ali, na forma de reprodução sexuada, ele está como pólipo. E na forma de reprodução assexuada, também se encontra na forma de pólipo. Então, observamos que o brotamento, por exemplo, é uma forma de reprodução assexuada. Vamos observar aqui reprodução apenas sexuada. Na epidermis desses animais se encontram as gônadas. Ali, o espermatozoide, que é, no caso, a célula sexual masculina, ela vai sair desta epidermis, no caso das gônadas, que são produzidas nas gônadas, né, na epidermis, e elas vão para fecundar o óvulo que está, no caso, no organismo fêmea. Portanto, a hidra é um animal dioico. Ele tem organismos machos e organismos fêmeas. Nesse caso, a fecundação é interna. Esse espermatozoide vai encontrar o óvulo na epidermis, né, aqui nas gônadas desse animal, onde vai acontecer a fecundação. Esse ovinho agora, resultado da fecundação, vai desenvolver, né, o embrião, vai chegar ao estágio de blástula e vai ser liberado, né, depois o embrião, né, já no estágio de gástrula. Ou seja, é diferente dos porífera, que eles não têm gástrula, né? Eles só têm blástula. Agora, como gástrula, uma vez que ele atingiu o desenvolvimento embrionário, ele agora vira a ser um polipinho, um pólipo, né? Que se fixa
ao substrato para ele poder crescer e se desenvolver até vir a ser adulto e repetir o ciclo. Novamente, reprodução sexual dessa forma. Ele pode perpetuar sua espécie, como já falei, também por reprodução assexuada. Mas, uma vez que, novamente, encontra seu parceirinho, ela tem chance de fazer a fecundação interna, conforme vocês já estão observando. Essa reprodução sexuada, então, vamos entender de que aqui, no caso, existem formas de pólipos somente nas hidras, somente pólipos nas hidras, nas anêmonas do mar e nos corais. E nesses animais não há metagênese. Na forma de alternância de gerações ou metagênese, onde eu já disse, existem essas, tanto forma de pólipo como de medusa, no seu ciclo de vida, vamos encontrar em todos os outros quinidários. A fecundação interna, igual eu mostrei o caso da hidra, mas pode acontecer também externamente. Então, se encontrar tanto o espermatozoide e óvulo no corpo d'água e ali ser fecundado o óvulo, né? O desenvolvimento é indireto, portanto, eles têm uma larva, que o nome dela é plânula. Agora, vocês vão observar outro tipo de ciclo de vida, que é o caso da Aurélia. Por sinal, essas ilustrações eu deixei também na apostila de vocês, né? Na hora de vocês estudarem, vocês podem dar uma olhada também na apostila. A reprodução sexuada com alternância de gerações, aqui vocês têm as formas de medusa e as formas de pólipo. Observem que aqui, no caso, também temos organismos dioicos, porque temos macho e fêmea, e aqui, no caso, as gônadas, este gênero Aurélia faz parte de outra classe, que são os cifossuários. As gônadas desta classe encontram-se na gastroderme, a diferença da hidra, que estava na epidermis, conforme eu falei. Então, os espermatozoides, eles vão sair através da boca, que está na região oral, né? E penetra através da boca do seu parceiro, até encontrar o óvulo. Ali acontece a fecundação interna, e depois a larva, depois do desenvolvimento embrionário, que acontece ainda na gastroderme, a larva vai eclodir, né, desse ovinho. Esta larva ali que é liberada, né, vai virar essa larva plânula, se fixa no substrato, ali, esse pólipo vai crescer, e o pólipo, uma vez que chegou à sua maturidade, ele se reproduz por estrobilização, que eu disse para vocês, é uma fissão ou divisão transversal. Observem aqui que esse pólipo, ele está cortado em sentido transversal. Cada um desses segmentos que vocês observam, que se formaram por mitoses, eles vão ser liberados, dando lugar a uma medusa imatura. Essa medusa imatura chama-se de éfira. A éfira, portanto, vai ser liberada do pólipo através da estrobilização. Cada éfira se desenvolve em uma medusa adulta, e assim o ciclo se completa, né? Volta novamente o ciclo medusa, pólipo, éfira, medusa e assim por diante. Ainda temos outro exemplo de alternância de gerações, e que reprodução sexuada também, e aqui é interessante porque nós temos aqui as formas de medusa, macho, medusa, fêmea. Ali vocês observam que as gametas, elas se encontram no corpo d'água. Então, aqui temos uma fecundação externa. O cigoto, o ovinho cigoto, vai se formar também no corpinho d'água.
Logo, eclode o ovinho e emerge uma larva. Essa larvinha que tem cílios, ciliada, chamada plânula, ela vai se fixar agora, formando um polipinho, e esse pólipo vai crescendo. E é interessante que esse pólipo, ele é colonial. E como assim colonial? Ele se reproduz por brotamento, que é reprodução assexuada, mas seus brotinhos, eles não caem e formam colônias assim. De maneira que as colônias, os indivíduos que fazem parte da colônia, eles acabam tendo funções diferentes. E ali vocês observam a colônia aqui, uma colônia onde tem, por exemplo, indivíduos que são responsáveis por nutrir a colônia, gastrozoides, são chamados assim, né? Tem os outros que defendem a colônia, são os dactilozoides. Outros indivíduos que são aqueles que vão dar lugar às medusas para se reproduzir, né? Então, e assim, cada um deles, né, seriam os gonozoides. E assim, cada grupo de indivíduos se especializa para essa função e, dessa forma, permitir a sobrevivência dessa colônia. Isso é muito interessante. Ali, destes pólipos, que são os gonozoides, né, emergem por estrobilação, as éfiras. As éfiras, como eu já falei, são formas imaturas das medusas, até virarem adultas. E assim o ciclo se completa. Este ciclo de vida é típico de um gênero chamado Obelia. Outro tipo de reprodução sexuada também acontece na classe cubozoa. Os cubozoários são chamados de vespas do mar. Uma espécie que, inclusive, está aqui no litoral, né? A gente conhece aqui bem na fauna brasileira, é o Chironex fleckeri, né? A vespa do mar. E vocês veem, a princípio, a medusa, o sino da medusa, parece, tem forma de cubo, é cubiforme mesmo, né? Daí vem até mesmo o nome cubozoa. Vocês observam aqui que o ovinho também é formado aonde? No corpo d'água. Portanto, nesse caso, há também fecundação externa, desenvolvimento indireto, a plânula, daí vem o pólipo, conforme estão observando, e do pólipo a medusa. Então, ali não temos colônias, não é colonial, é do pólipo, vira já, né, a medusa. Bom, aqui, basicamente, nesses slides, eu tinha deixado essa reprodução sexual que eu já falei, e o reprodução por brotamento que vocês encontram aqui no caso da hidra. A locomoção aqui da hidra, que é por cambalhota ou medipalpos, que eles utilizam mesmo os seus tentáculos para se locomover, assim mais ou menos acontece. E o deslizamento da anêmona do mar, que não é um animal fixo, faz parte da mesma classe, a mesma classe dos corais, mas esse animal é solitário e ele se desloca, tem modo de vida livre. Então, se desloca ele se desloca de um lugar para outro por deslizamento. No caso das medusas, as medusas, elas fazem a jatopropulsão. Então, a jatopropulsão é o tipo de locomoção das formas de medusa. E essas de flutuação são colônias, como o caso da caravela portuguesa. Flutuam apenas no corpo d'água. Bom, quanto à classificação quinidária, novamente salientando para vocês que a classificação sempre está sendo atualizada enquanto filos de toda a biodiversidade, mas existem critérios para estar classificando. Então, vamos ver. A presença de véu ovelário é um critério. Então, o que é véu? Véu, na verdade, seria uma espécie de uma cortina que fica na região
da boca, né, desse animal. Então, aqueles que têm véu, apenas uma classe, essa classe é a classe hidrozoa, né, e é chamado de véu ovulário. Então, é um critério. Presença de nematocistos na gastroderme. Eu mostrei os nematocistos para vocês na epidermis, mas existem classes que também têm nematocistos na gastrodermis. Por exemplo, os antozoa, como o caso da anêmona do mar, apresentam nematocistos na gastrodermis. A margem da medusa, a margem, se ela é, por exemplo, lovada, ela é lovada, parece um lovinho, ou ela não tem esse lobo, também outro critério. Posicionamento dos tentáculos, como estão posicionados os tentáculos? Se eles estão formando grupos, agrupamentos, por exemplo, como o caso do pedálio, chamado assim, no caso dos cubozoa, é uma projeção da mesogleia, onde ali estão agrupados, né, em grupo, os tentáculos, né, parecem cabelos compridos. É assim, mais ou menos. Então, esse também é outro critério. Presença de tabiques ou septos, né, ou mesentérios na cavidade gástrica ou gastrovascular. Então, essa cavidade gastrovascular, ela pode estar bem dividida por tabiques ou por septos ou mesentérios. Esse é outro critério. Isso é típico, por exemplo, também da classe Anthozoa, o caso da anêmona do mar. Ou então, o fato também do modo de vida deles, modo de vida, serem solitários ou serem coloniais. A presença de pólipo ou de medusa no ciclo de vida. Bom, após esses critérios, vemos aqui que na diversidade dos quinidários, né, até o momento, a classificação reconhece as 5 classes. A classe hidrozoa, o cifozoa, a cubozoa, estaurozoa, que era uma subclasse da cubozoa e que agora virou a ser classe, e a classe antozoa. Dentre os antozoa, os antozoários, também conhecidos assim, tem duas subclasses, a hexacorália e a subclasse octocorália. Se vocês olham para esse desenho que tem aqui, esse gráfico, na verdade, um desenho, um gráfico de setores ou de pizza, vocês vão observar aqui que os antozoários, né, a classe antozoa, onde fazem parte a anêmona do mar e os corais, tem em torno de 6.000 espécies descritas. São os que melhor estudados são, na verdade. Tem muita coisa para se estudar, por exemplo, essa classe Staurozoa é muito pouco estudada ainda, os cubozoários são muito pouco estudados. Enfim, então, 6.000 espécies descritas antozoários. Os hidrozoas são a outra classe também bastante estudada e tem 2.700 espécies descritas. Logo, como já disse, os cifozoários, 200 espécies, os cubozoários, 10. Ainda, nos cubozoários, dentro deles, como já havia falado, a classe Estaurozoa, que agora é classe, estava ainda considerada dentro desses, os Estaurozoa. Bom, agora vamos falar um pouquinho de cada classe. E eu pontualizei alguns aspectos em cada classe que é importante que a gente fixe mesmo, tá? Então, a classe hidrozoa, eu deixei gêneros aqui, gêneros da classe hidrozoa. Hidra, ovelha, eu falei da hidra, mostrei a reprodução da ovelha, pisália, que é a caravela portuguesa, né? Tubulária, não tem nome comum, mas são representantes dessa classe hidrozoa. A hidra, também conhecida como serpente de água doce, né? São poucos representantes de água doce. Habitat, água doce e marinha. Olha, muito tem que se pesquisar ainda. Pode ser que exista entre água salobra, entre a água doce e água marinha.
também. São várias pesquisas ainda acontecem e muito provavelmente a gente tenha também fauna de quinédeos que ainda a gente não conhece. Solitários ou coloniais. Dentre os hidrozoa temos solitários e hidra. A ovelha, vocês viram que é colonial. A pisalha é colonial. Mesogleia acelular. Na mesogleia não tem nenhum tipo de célula, né? Os quinidócitos, portanto, são exclusivamente ectodérmicos. Portanto, vamos encontrar na ectodérmico, portanto, na epidermis. As gônadas também são ectodérmicas, de origem ectodérmico, folheto embrionário ectodérmico. Portanto, vamos encontrar gônadas sempre na epidermis. As medusas apresentam véu, aquele tecido que eu falei para vocês, né? Somente presentes nesta classe hidrozoa. É uma diferença. Cavidade gastrovascular não septada. Ou seja, a cavidade não está dividida, não tem septos ou segmentos. Esta é uma caravela, essa aqui é a hidra, né? A classe, os hidrocorais, são corais que fazem parte da classe hidrozoa, né? A milépora, um gênero bastante conhecido, tem várias espécies também, né? E a estilácea também são gêneros da classe hidrozoa. Então, vocês veem que nós encontramos também uma diversidade dentro deles. Olha só como é o sino dos hidrozoários, né? Vocês veem aqui o sino, os tentáculos, que têm abundante quinidócito, somente a nível dos tentáculos. E eles apresentam esse véuzinho que vocês estão vendo ali na região da boca. Vamos ver aqui. Oh, gente, desculpe que a bateria do meu computador está meio que com problemas, mas só dá uma olhadinha bem rápida aqui. Bom, resolvi o problema. Ok. Então, essa é uma forma de medusa, de um hidrozoa. Vamos agora falar da classe Scyphozoa, os Scyphozoários. Aqui temos 3 gêneros: Aurelia, Cassiopeia, Rhizostoma. Estes gêneros têm também espécies descritas para o Brasil. Bom, aqui, Scyphozoa, é interessante que o sino dele parece uma tacinha, uma taça, tem uma forma medusoide, as medusas são as que predominam, quase a gente não vê muito pólipo no caso dessa classe, mas medusas, são as águas-vivas grandes, todas são marinhas. Nos hidrozoários, a gente falou que tem representantes tanto marinhos como de água doce, enquanto que os sifozoários, não, todos são marinhos. O diâmetro, olha só para ter uma ideia, a ciânia, ele tem mais ou menos 2 metros de diâmetro de sino e tentáculos de 60 a 70 metros. Então, são enormes, né? São animais de tamanho bem avantajado. Eles estão em mar aberto até 3.000 metros de profundidade. São animais considerados pelágicos. São incoloros ou coloridos, né? E como já disse, o sino tem forma de pires ou então de uma cuia, uma tacinha, parece uma cuia, pírex ou cuia. A mesogleia é bem avantajada também, ela é bem espessa, ela é abundante, tem 95% da água. E a mesogleia dela tem células amebócitas e apresenta fibras. Essas fibras são musculares. Ausência de véu, não tem véu. Já disse que as hidrozoas são as que apresentam véu.
O movimento é por pulsação do sino, que a gente já disse também que seria por diatopropulsão. Os tentáculos longos ou curtos, né, são numerosos, ou então são poucos, dependendo da espécie. Interessante que eles têm 4 bolsas gástricas com filamentos gástricos. E suas gônadas estão na gastrodermis. Isso também é outra diferença em relação à classe hidrozoa. Esses animais são solitários. Nos hidrozoa a gente viu que temos, né, coloniais. Animais são, portanto, os sifossoários, uma diferença muito grande, né, com os hidrozoa. A Aurelia aurita é uma espécie da classe Sifossoa, que tem a margem do sino lobada. Ela tem 8 roupáleos. Eu falei para vocês, roupáleos apresentam estatocistos e também, né, e o plâncton é seu alimento, são pelágicos, eles vão para a superfície e ficam também nas profundidades, eles vão se deslocando. Tem 4 bolsas gástricas e os canais radiais também têm canais anelares, ou seja, que parecem uns anelzinhos e canais radiais. Essas são as medusas sifossoas, são bastante avantajadas, são aquelas medusas, como eu já falei, gigantes. O número de tentáculos varia, uns abundantes, outros menores, conforme vocês estão observando, né? E são realmente bastante graciosas, bonitas, né? Essa aqui é a Aurelia aurita, que eu falei aqui, ó, são 4 braços orais, os 4 braços orais, né? E os tentáculos em torno. A classe Cubozoa, ali temos 3 gêneros, até 4 aqui nessa citação aqui. A Tripedália, a Caribdeia, o Quironex e os Cripsalmos. O Quironex, que eu havia dito, que é o gênero que é bastante conhecido como vespa do mar, né? A forma medusoide predomina também, então são animais solitários, tanto Sifossoa como Cubozoas apresentam basicamente a forma de medusa como forma predominante. A maioria tem de 2 a 3 centímetros de altura, não são muito grandes, são relativamente pequenos, até 25 centímetros eles podem atingir. Os sinos são quadrangulares ou cuboformes mesmo, né? Parecem cuvinhos, os sinos. Tem 4 tentáculos, ou então esses tentáculos estão agrupados em pedálios, conforme eu falei, né? Esses pedálios têm a base laminar de cada tentáculo, que são projeções da mesogleia. Os roupáleos estão presentes e são bem complexos, como eu já disse. Até, inclusive, esses olhos podem até ter retina, né? A margem do sino louvada e dobrada para dentro, não possuem véu. E todos são marinhos. Portanto, os únicos que têm véu é a classe hidrozoa. Essa é mais ou menos o sino do Quironex, né? Da vespa do mar, que vocês veem ali. Os pedálios seriam toda essa parte mais azulzinha, a base, né? De onde estão esses tentáculos. Esse seria o pedálio, projeções da própria mesogleia, onde se agrupam, né? Os tentáculos. Aqui também está a medusa do cubozoa, que nessa ilustração está discriminando, né,
cada uma das regiões. Vocês veem que as gônadas nesses animais estão na gastroderme. Vocês também observam aqui os filamentos gástricos, você está dentro da gastroderme, ali há filamentos. Não são septos, mas são filamentos, né? Não estão septados, como o caso dos santozoários, mas eles já apresentam certos filamentos. A diferença dos hidrozoários é que não tem nada disso, né? Na gastroderme. As gônadas estão aqui na gastroderme, certo? Esse canal circular que eu havia falado, e anelar, que eu falei também, em relação ao pedálio, né? Então, na forma do pedálio, todas essas são características até de classificação. E os tentáculos, conforme vocês estão vendo, agrupados em cada pedálio. Que, por sinal, os tentáculos têm tamanho bem avantajado, eles são bem compridos, né? Vocês estão observando ali. Certo? Esse aqui também está ilustrando tanto o corte radial, o corte transversal, como esse corte longitudinal do corpo do animal. Vocês estão vendo que nesse corte transversal, está observando as gônadas na cavidade gastrovascular. O manúbrio seria bem a região onde está toda esta região que termina na boca, né? Os filamentos gástricos, que também estão observando ali, né? Nessa região da cavidade gastrovascular. E nessa região nesse corte longitudinal, dá para ver melhor os filamentos gástricos aqui, que fazem parte da cavidade gastrovascular, né? O roupálium, que vocês estão observando, né? Bem perto da região oral, né? E ali onde se concentram os órgãos sensoriais, né? É isso, o canal circular que vocês veem bem na base do roupálio. Roupálio, perdão, não, do pedálio, que são as projeções da mesogleia. Ali estão os sinos dessas classes, da hidromedusa, da cubozoa, né? E a cubomedusa e a sifomedusa. Então, são bastante típicas, né? E certamente são morfologicamente diferentes e que classificam a esse animal. A classe Staurozoa, que já disse que agora é classe, né? Tem esses gêneros descritos, a Liclistes e a Lucernária. O Staurozoa, Stauros vem de cruz. Então, é interessante que esses animais, eles foram até o momento identificados apenas na forma de pólipos. E esses pólipos são sésseis. E eles têm uma simetria tetrâmera, de maneira que a forma é como se fosse uma cruz. Por isso que são chamados de estauros. Os tentáculos deles também estão agrupados em 8 conjuntos, né? Como tem uma simetria tetrâmera, eles estão distribuídos em 8 conjuntos, né? Em torno da boca. São eminentemente marinhos. Muita coisa ainda para estudar sobre Staurozoa, né? Que esse é o pólipo deles que estão observando ali, né? Tem, então, essa simetria tetrâmera com 8 agrupamentos de tentáculos. Então, é isso. A classe Anthozoa, os antozoários, são considerados, dentre os quinidários, os melhor adaptados, em termos, até mesmo estruturalmente, metabolismo mais rápido, eles são bem mais ativos quanto ao metabolismo, por conta de toda essa anatomia interna que eles apresentam. Então, anto significa flor, e realmente antozoa parece uma florzinha, né? Se a gente lembra a anêmona do mar, ela não parece uma flor? Parece mesmo, né? Ou se a gente observa para o recife de corais, a gente observa como se fossem muitas flores, né? Toda essa beleza que esses animais apresentam.
Bom, cerca de 6.500 espécies, todas marinhas, não há medusa, somente pólipo. A mesoglea desses animais não tem células, não tem nenhum tipo de células, são cesses, ou então coloniais, os cesses são coloniais, na verdade, corais, ou solitários, como o caso da anêmona do mar. Os quinidócitos também estão na gastroderme, já disse antes, mas agora estou fixando. A cavidade gastrovascular é dividida em septos. Tem um disco oral, na região oral, né? Como todo pólipo tem a região oral e a região aboral, né? E as gônadas são de origem endodérmica, por isso estão na gastroderme. Como são os pólipos? A boca, a boca está conduzindo a uma faringe. Então, olha só, anatomicamente, os animais já são bem mais complexos. Boca conduzindo a uma faringe. Essa faringe também chamada de estomodeu. Essa faringe vai conduzir a uma cavidade gastrovascular. Esta cavidade está dividida por septos ou mesentérios. Septos são divisões. Essas divisões são longitudinais. Essas divisões aumentam a superfície de absorção. Vocês lembram, gente, que quando estudamos os porífera, e vocês tiveram acesso aos slides, os vídeos, né? Aí eu mostrei uma forma, a leuconoide, que ela tem na sua estrutura interna uma série de câmeras, não é mesmo? Que facilitam, no caso dos poríferos, facilitam o metabolismo, né? A circulação de água, alimento, oxigênio, enfim, e de maneira que também a absorção de nutrientes. Esses animais já apresentam esses septos facilitando a absorção de nutrientes, a digestão e a absorção, a circulação também, com certeza. Então, a margem livre dos septos contém nematocistos. Nos septos, portanto, eles têm nematocistos para se defender mesmo. As gônadas são gastrodérmicas, a mesogleia tem fibras, né? E também é meio que espessa e é celular. Então, a mesogleia desses animais tem células sensoriais, né? E essa mesogleia tem fibras, são fibrosas também. Os nematocistos não possuem opérculo. A epidermis tem células secretoras de muco, de maneira que essas substâncias mucosas, elas podem se aderir, né? Para quê? Para ajudar ao animal na limpeza, na alimentação e também na proteção contra a dessecação. Então, é mais uma forma de adaptação, né? No caso, células secretoras de substâncias mucosas. A anêmona do mar, vocês veem ela aqui, nesse slide, e vocês veem na região oral, tem a boca, em torno dela estão os tentáculos, abundantes nematocistos tem ali. Logo tem, após a boca, está a faringe. Logo ao lado da boca tem um orifício chamado sifonóglifo. Esse sifonóglifo, ele é interessante, porque ele pode até mesmo regular, né, e controlar a entrada, por exemplo, de água nesse animal. É muito interessante porque essa já é uma forma adaptativa desse animal. Os porífera não têm isso, mas eu acho que eu não falei, no caso dos porífera, nos poros, os porífera, eles têm uma ação muscular nos poros, nas células porócitos, para estar até mesmo regulando e não entrar tanta a água com sedimento. Quando o ambiente é muito desequilibrado, né? E tem abundante, por exemplo, sedimento, ou está mais poluído, mais contaminado, esses animais servem de
de bioindicadores até mesmo da poluição e da contaminação das águas, no caso dos poríferos. Os quinidários, eles têm esse sifonóglifo que está bem ligado também à faringe, e que ele é como se fosse um regulador. Boca, sifonóglifo, faringe, cavidade gastrovascular. Ali estão as gônadas, conforme estão observando, ainda tem esses filamentos que estão caindo até bem na região aboral, o pedal, também que chama assim, pedal, a parte da base, né? Ali estão os acôncios, chamados assim, acôncios, que servem de defesa ao animal. Por isso que, por exemplo, o caranguejo eremita, ele pega a anêmona e leva ele, né, na frente para se defender. Leva ele na frente, por quê? Porque nessa base, nessa região pedal da anêmona, o animal apresenta abundantes acôncios com filamentos de células quinidócitos com abundantes nematocistos, né? E assim, o caranguejo eremita, ele acaba fugindo de seus predadores, né? Então, estão vendo aqui que na cavidade gastrovascular, há septos são essas divisões que vocês estão observando ali, né? E que facilita a absorção de nutrientes e também a absorção, circulação de nutrientes. Bom, agora, por último, vamos a falar dessa subclasse Hexacoralia. Nós falamos das duas subclasses que eu falei do Santozoa, né? A subclasse Hexacoralia tem aqui o gênero Metridium, Antopleura e Acrópora. Os tentáculos e mesentérios são múltiplos de 6, por isso que o nome é Hexacoralia, porque tanto os seus tentáculos como os seus mesentérios, ou seja, essa divisão da gastroderme. A ausência de polimorfismo, ou seja, eles apresentam sempre a mesma forma. São coloniais ou solitários, né? No caso, aqui, Metridium é o gênero da anêmona do mar. Anêmona do mar, portanto, é um animal da subclasse Hexacoralia. Presença de espirocisto. O que é espirocisto? Um tipo de quinidócito adesivo. Ou seja, adesivo por quê? Porque ele, além de ter essa substância urticante, de secretar substância urticante, ela também secreta substâncias mucosas que se aderem até mesmo ao alimento. Anêmonas do mar, portanto, corais pétreos são da subclasse Hexacoralia. Ali vocês veem a anêmona e os corais pétreos. Anêmonas, estão várias anêmonas em várias fotografias destas, e os corais pétreos, que fazem parte da subclasse Hexacoralia. Corais pétreos são da ordem Scleractinia. São também chamados de corais verdadeiros, podem ser solitários e podem também se apresentar coloniais, são formadores ou não de recifes. O exoesqueleto, que é secretado pelas células epidérmicas, que, na verdade, as células totipotentes, elas se transformam em células secretoras de carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio é o exoesqueleto destas formas, né, de corais, no caso, dos quinidários. Eles têm exoesqueletos. A associação também destes corais pétreos com algas, que são chamadas de zooxantelas. Essa é uma simbiose que eles têm. As zooxantelas se protegem nos corais e as zooxantelas fornecem matéria orgânica para esses animais e também a coloração desses corais pétreos muitas vezes está ligada aos cromatóforos dessas algas zooxantelas. Esse é o coral cerebroide, coral cérebro, que é um coral pétreo típico, coral cérebro, né? Que é um hexacoralia.
E essa subclasse Octocoralia, temos aqui vários gêneros também, eu deixei aqui alguns, Gorgônia, Tubípora, Arrenila, né? E esses, como seu nome já disse, Octocoralia, portanto, eles têm 8 tentáculos pinados, coloniais ou solitários. A presença de polimorfismo, a diferença dos hectocoralia, que não os octocoralia, a diferença dos hexacoralia, esses sim apresentam polimorfismo. O esqueleto orgânico é orgânico ou escleritas. E são corais moles e córneos. Eles parecem leques do mar, penas do mar. São muito, muito, muito bonitos. Vocês veem aqui, ó, as fotos deles. Corais moles ou octocorais. Tá vendo? São finos, delicados, né? Os octocoralia. Bom, gente, aqui somente para vocês observarem aqui os corais, que realmente o Recife de Corais, ele vai abrigar todo um microecossistema dentro do ecossistema marinho, né? Porque ali se encontra uma gama de espécies, uma biodiversidade de peixes, de moluscos, enfim, da fauna marinha, né? Faz o habitat, faz seu esconderijo, enfim, no Recife de Corais. Por isso, sua importância como a proteção destes animais dentro desta biodiversidade.